Sejam bem-vindos ao programa Fatos em Foco. Mais uma vez, nós vamos retratar e tratar de alguns assuntos do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade de Teresópolis. E como sempre, nós vamos iniciar o nosso programa falando de assuntos que tratam do nosso país. E neste terceiro programa nós vamos com o último episódio da série que retratou e tratou a respeito dos três poderes do nosso país. Nesses três últimos programas nós estamos mostrando a vocês como eles funcionam: judiciário, legislativo e executivo. Tratamos primeiro do Executivo, semana passada do Legislativo e hoje vamos tratar do Judiciário. É importante você entender como funciona o sistema judiciário do nosso país. Assista agora um vídeo que vai tentar mostrar a você como esse sistema é organizado e como ele funciona em benefício da sociedade. Assista agora. A estrutura do Poder Judiciário é definida pela Constituição Federal, nos seus artigos 92 a 126. O âmbito de atuação de cada um desses órgãos é definido pelo próprio texto constitucional. Os órgãos são o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais Superiores, os Tribunais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes do Estado. Dentre esses órgãos previstos no artigo 92 da Constituição Federal, apenas o Conselho Nacional de Justiça tem como principal função a função administrativa. Todos os demais têm como principal função a função judicante, ou seja, de julgar processos. A doutrina divide os órgãos do Poder Judiciário entre justiça especializada e justiça comum. A justiça especializada é destinada à análise de matérias específicas definidas pelo texto constitucional, como a justiça trabalhista, a justiça militar e a justiça eleitoral. A justiça do trabalho, por exemplo, analisa as ações oriundas das relações de trabalho. Já a justiça comum cuida dos processos que não são atribuição das justiças especializadas. No caso brasileiro, a Justiça Federal e a Justiça Estadual são definidas como justiça comum. Paralelamente, nós temos os juizados especiais, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Previstos no artigo 98 da Constituição Federal, os juizados especiais cuidam de demandas de menor complexidade com maior celeridade. Além disso, há hierarquia entre órgãos do Poder Judiciário, de modo que a atuação do processo se dá em instâncias. Normalmente, a primeira instância é ocupada por um juiz singular, que atua nas chamadas varas. Da decisão desse juiz, é possível se recorrer a um tribunal, como por exemplo o Tribunal Regional Federal e o Tribunal de Justiça. Esses tribunais são formados por turmas colegiadas de desembargadores. A depender da matéria discutida no processo, é ainda possível se recorrer aos tribunais superiores, STJ, TSE, STM e TST, os quais são integrados por ministros. Por fim, em caso de questões constitucionais, é possível ainda se recorrer ao STF, que é composto por 11 ministros, sendo o presidente o chefe do Poder Judiciário. Tanto o STF quanto os tribunais superiores têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. O sistema judiciário do nosso país tem como órgão supremo exatamente o Supremo Tribunal Federal. É lá que 11 ministros decidem os assuntos mais importantes do país. E como esta série tem tentado retratar a relação entre os três poderes, o sistema judiciário tem tido um papel muito importante. Vocês têm observado que existem muitos entraves, desencontros e até mesmo desentendimentos acirrados entre o Poder Executivo e o Supremo. Para que você possa entender um pouco mais algumas questões que são tratadas entre os dois poderes e algumas decisões que são tomadas pelo Supremo, eu vou trazer agora e vou comentar pelo menos 4 princípios que são importantíssimos para o sistema judiciário. Quando um ministro do Supremo ou quando há uma votação em que eles precisam tomar uma decisão, esses 4 princípios interferem diretamente nas decisões. Por exemplo, princípio da imparcialidade é a garantia de justiça para as partes.
pressuposto para que a relação processual se desenvolva naturalmente. O que isso quer dizer em linhas gerais? É que o juiz, o ministro, ele precisa ser imparcial. Pense bem, todas as vezes que você observa o noticiário retratar uma disputa, um questionamento entre as duas partes, há dois princípios também que são muito importantes nessa abordagem. Por exemplo, princípio da livre convicção e princípio da motivação das decisões judiciais, que se complementam, porque o juiz é livre para estabelecer suas convicções, mas a motivação precisa ser fundamentada em base objetiva, ou seja, provas materiais dos autos. Por que esses dois princípios são importantes e você, qualquer pessoa, por mais desconhecimento que tenha do sistema judiciário, precisa observar isso aqui? Porque quando um juiz vai decidir, ele tem liberdade de decisão pelo princípio da livre convicção. É um instituto jurídico. Ele é livre para se convencer, se autoconvencer e tomar suas decisões. Mas esse convencimento precisa ser motivado por decisões estritamente judiciais, com materialidades, com fundamentos objetivos, com provas que existam dentro do processo. É muito importante observar isso aqui. O quarto e último princípio, também muito importante, é o princípio da isonomia, que não defende a igualdade absoluta, mas a chamada igualdade proporcional. Estabelece que todos são iguais na medida de suas diferenças e peculiaridades. Esse princípio da isonomia é importantíssimo para a compreensão das decisões. Quando um desembargador, quando um ministro vai tomar uma decisão no Supremo, ele precisa levar em consideração que ele está tratando com o poder executivo do país. O princípio da isonomia garante, sim, a igualdade entre as partes, mas também assegura que o juiz precisa observar as peculiaridades e as diferenças proporcionais de quem está sendo julgado. Esses assuntos são importantes para você porque a partir de agora, todas as vezes que você assistir no noticiário o Supremo tomando decisões ou qualquer interferência no poder executivo, você poderá interpretar melhor os fatos e até julgar e ver se de fato os poderes estão harmonicamente atuando como deveriam e como a Constituição assim apregoa. A grande questão é essa: são três poderes que deveriam trabalhar entre si harmonicamente para o bem comum, mas nem sempre é isso que acontece. Essa série de episódios que você assistiu tentou exatamente provocar essa reflexão, essa percepção em qualquer pessoa, por mais leiga que seja, para observar, ao observar essas disputas, possa entender um pouco mais. O nosso programa tem o objetivo não simplesmente da crítica, como eu já falei, mas de fomentar uma reflexão, fomentar um raciocínio, um entendimento que dê a você condições de julgar melhor e decidir melhor pelo direito que você tem. A partir de agora eu quero também tratar de um outro tema muito importante no nosso país, que foram essas manifestações que aconteceram. A semana foi uma enxurrada de manifestações, dessa vez com envolvimento até de clubes, torcidas organizadas de clubes em São Paulo e no Rio de Janeiro fizeram e participaram de manifestações. Algumas dizendo-se manifestações a favor da democracia, também contra o racismo, muito impulsionado por acontecimentos, sobretudo o que aconteceu nos Estados Unidos, aqui também no Rio de Janeiro, com a morte daquele adolescente, João Pedro, entre tantos outros acontecimentos. Mas o que nós vamos pensar agora é a respeito dessas manifestações e também a motivação política que há por trás delas. Porque, por exemplo, uma manifestação defendendo a democracia com envolvimento de torcidas organizadas, que de repente, não se sabe como, parece encontro de luta marcada, de guerra, de disputa marcada, se encontram com defensores do presidente Bolsonaro. E aí estabelece-se uma guerra, às vezes pelo viés da violência. Assista agora essa reportagem que vai mostrar um pouco de São Paulo, Rio de Janeiro, o que aconteceu nessas manifestações. A manifestação, que tinha como objetivo a defesa da democracia, começou de forma pacífica. Democracia! Torcedores do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos convocaram milhares de pessoas para participar do ato por meio das redes sociais. As torcidas se concentraram no vão do MASP e gritaram palavras de ordem. Palestra, palestra, palestra antifascista! A
primeira confusão aconteceu quando o grupo encontrou com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que realizavam um protesto a favor da reabertura do comércio durante a pandemia. A Polícia Militar tentou conter o tumulto com bombas de gás lacrimogênio. Os PMs fizeram um cordão de isolamento entre os dois grupos para evitar novos confrontos. Mas poucas horas depois, os manifestantes voltaram a se enfrentar. Os torcedores arremessaram pedaços de paus e pedras nos policiais, que revidaram com mais bombas. Um fotógrafo que registrava a manifestação ficou ferido. No final da tarde, o ato pró-democracia foi dispersado pela PM. A Polícia Militar deve analisar as imagens para identificar as pessoas que causaram a confusão. Pelo menos 5 manifestantes foram detidos. Mas não foi só na capital paulista que houve tumulto. No Rio de Janeiro, também teve confronto entre dois grupos contrários. O protesto começou na Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul da cidade. De um lado, várias pessoas de verde e amarelo, em apoio ao governo federal. Do outro, havia um grupo vestido de preto, formado pela torcida antifascista do Flamengo. Neste vídeo, é possível ver o momento em que os opositores trocam chutes e socos. As imagens foram gravadas por uma pessoa que estava na janela de um prédio. A briga foi encerrada após a intervenção da polícia, que acompanhava as manifestações, que aconteceram mesmo com os decretos de isolamento social por causa da Covid-19. Pouco depois, o protesto pró-democracia foi encerrado, enquanto os outros manifestantes continuaram o ato. Eles pediram a saída do governador do Rio, Wilson Witzel, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deferiu mandados de busca e apreensão na casa de apoiadores de Jair Bolsonaro. Manifestações pró-governo também aconteceram em Belém e em Brasília. Em Porto Alegre, grupos contrários também saíram às ruas para protestar, mas tudo aconteceu de forma pacífica. Alguns vão se lembrar aqui que em 92 eles ficaram muito conhecidos como os cara pintadas. Eram os universitários que foram para a rua também manifestarem contra o governo, naquela época o governo de Fernando Collor de Mello. Surgiu naquela época uma figura muito importante no cenário político, que hoje é senador, Lindenberg Farias, do PT, que apareceu exatamente naquela época de 92, naquela discussão em que o país também se envolveu. É importante também nós observarmos estas manifestações, porque naquela época, em 92, ficou muito claro que alguns jovens universitários mal sabiam o que estavam fazendo ali. Foram para as ruas com motivações, muitos de badernas, de bagunça, outros até financiados por partidos políticos. Por que toda essa discussão aqui, o programa Fatos em Foco, traz para você, para nós pensarmos, discutirmos e, como eu disse no início do programa, pensarmos? É a manipulação. Se nós não tomarmos cuidado, o que passa na televisão, o que a mídia nos apresenta, muitas vezes nos manipula e até vai fazer com que venhamos a formar uma opinião errada. É preciso ter um olhar criterioso para tudo isso que está acontecendo mais uma vez no nosso país. Manifestações que são ditas a favor da democracia e não permite que outro também se manifeste, que partem para a guerra, para a luta corporal. Que tipo de democracia é essa? Se a democracia defende o poder que emana do povo, para um povo que guerreia, que briga e que entra em guerra corporal, física, às vezes até fatalizando uma morte, devemos pensar a respeito de tudo isso e o nosso papel. E tem um segmento que é muito importante em tudo isso, que é a imprensa. Como a imprensa trata tudo isso? Será que às vezes certos segmentos, certas empresas que trabalham na imprensa, com a divulgação, com a comunicação, não manipulam também as informações
Por exemplo, algumas empresas noticiam que existia tal número de participantes de uma manifestação. A Polícia Militar dá um outro número completamente diferente. Uma rede de comunicação muito conhecida no nosso país tem o hábito, inclusive, até de dar mais ênfase àquilo que interessa para eles, contrariando um outro lado. E aqui não vai juízo de opinião pessoal, é analítica. É para você e eu pensarmos de fato naquilo que estamos recebendo dentro da nossa casa. Eu convidei o jornalista Sérgio Dias, que também é pastor, é um amigo de longas datas, com vasta experiência, tanto na imprensa, na comunicação, como também nas mídias sociais, para nos responder algumas questões que são muito importantes. Eu vou conversar com ele agora e gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que nós vamos tratar, porque é importante para você. Sérgio Dias, muito obrigado pela sua participação e eu gostaria que você me respondesse, com a sua experiência em comunicação e imprensa, você diria que existe de fato uma tendência oportunista em determinado segmento da imprensa para manipular informações de interesse corporativo em detrimento de um bem comum? Ou seja, certas empresas do ramo de comunicação, televisão, rádio, manipulam informações para um interesse corporativo, político? Você acha que isso existe de fato? Pastor Humberto, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. De fato, nós temos nesse momento uma imprensa que participa ativamente e ideologicamente da vida do país e, de certo modo, influencia a sociedade, as pessoas de bem. Elas consomem o que nós chamamos de grande mídia. Mas isso não é novidade, porque o conceito de propaganda, de divulgação, propagação de informação, esse conceito começa na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha e o seu movimento, o seu ditador, eles começam uma forte campanha de divulgação interna daqueles que seriam os ideais, né? Começam a divulgar nos jornais, em cartazes, no cinema, aqueles ideais que movimentariam a nação. Isso se repete na Segunda Guerra e os americanos utilizam isso também nos cinemas, fazendo propaganda de tudo que acontecia, informando a população. Então, propaganda e comunicação social no viés jornalístico surgem mais ou menos juntos. A propaganda não é uma novidade naquele período, mas ela ganha muita força e muito impulso nesse momento, com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Depois, com o tempo, aquilo que é o princípio do jornalismo, que é ouvir os dois lados e, sem emitir uma opinião, simplesmente narrar os fatos. Então, um exemplo claro, houve um assalto em determinada rua em Teresópolis, no centro de Teresópolis. Nós temos a polícia que prendeu o meliante, nós temos a vítima e vamos ouvir o próprio, se for possível, meliante. Então você tem os dois lados. E você ainda ouve uma terceira fonte para a sua pesquisa, que seria a polícia. Você pode ouvir dentro dessa questão, tentar compreender por que desse movimento de assaltos e o excesso de violência, alguns representantes de movimentos sociais. Mas você ouve todos os lados e coloca para que o leitor tire a sua conclusão. Você não faz com que o leitor tire conclusões porque você escreveu isso. Ele não concorda com você, ele entende o que está escrito e tira suas próprias conclusões. Esse é o princípio que é ensinado em faculdade. O bacharel em jornalismo, ele aprende isso. Ele tem que ouvir todos os lados, preservar as suas fontes e colocar a matéria sem pesar a sua caneta, para que o leitor, então, compreenda. A questão toda é que esse conceito ele ficou de lado. Por quê? Porque esse viés ideológico ele permanece depois das guerras, influenciando a imprensa e alguns metacapitalistas, ou seja, pessoas, empresários, gente bilionária, e essas pessoas têm investido, colocado seus recursos, não só em veículos de imprensa, comprando veículos de imprensa que estão quebrando pelo mundo todo, como também investindo em movimentos sociais, em ONGs, em fundações que entendem e agarram, né, seguram esse viés ideológico progressista, globalista. Isso a partir de hoje. Então, aquele ideal de divulgação de informações, ideologia, né? Aquela ideia que surge na Alemanha, ela se propaga, se expande e chega a esse novo modelo de divulgação de informações, de propaganda e de jornalismo. Então, quando você tem interesses por trás financiando
a imprensa obviamente vai pesar a caneta para um lado, não vai ouvir o outro. Uma coisa muito clara, dois exemplos muito claros acontecem nos Estados Unidos, com o presidente americano, e aqui no Brasil, com o presidente do Brasil. Essas duas situações ocorrem nesses dois países em virtude disso. São dois presidentes que têm uma linha de atuação mais conservadora, a imprensa é progressista globalista, financiada por esses grupos financeiros metacapitalistas, e aí de uma forma muito clara há uma oposição a esses presidentes. Então a imprensa começa a colocar matérias apenas ouvindo um dos lados e não os dois lados, ou ouvindo ainda outras pessoas. Por exemplo, aconteceu essa semana num grande veículo de imprensa em São Paulo, um jornal de grande circulação, em que o presidente da República aqui no Brasil deu uma declaração e esse jornal ouviu só um lado da história, não deu voz ao presidente, porque faz oposição a ele, é financiado por esses grupos metacapitalistas. E aí, por conta dessa falta de espaço, o leitor, né, vamos chamar de afegão médio, que é a gíria que está aí na moda, esse leitor que não tem muita informação, e um pouco menos formação, né, ainda menos formação educacional, ele recebe essa informação por conta desse veículo e acredita naquilo como uma verdade absoluta. Agora, existe uma outra televisão que o brasileiro tem acesso, o mundo inteiro tem acesso e você pode acessar, que é o YouTube. No YouTube você tem canais conservadores, existem outros canais um pouco mais ao centro, né, nem tão conservadores, nem tão progressistas, mas que conseguem nos trazer algumas informações fora desse meio. E aí você consegue, ouvindo fontes diferentes, princípio do jornalismo, tirar a sua própria conclusão. Agora, dentro de um critério de análise religiosa, porque o comportamento do religioso, e aqui não importa se é cristão, a que tipo de religião ele segue, mas o religioso que de alguma maneira se envolve com religiões, nós observamos que às vezes o engajamento religioso, ele também tem uma tendência muito grande. Como você acha que é o papel nesse momento do cristão, do religioso, nesse momento de enfrentamento, até mesmo diante das redes de comunicação, das TVs? Como você acha? Como deveria ser o papel do cristão que preza por uma postura correta, por uma postura que defenda o bem comum e não o interesse pessoal ou corporativo? Qual é a sua opinião? Pastor Humberto, sua segunda pergunta é muito boa. Sem dúvida nenhuma, qual deve ser o comportamento do cristão protestante nesse tempo? Eu acredito firmemente em duas coisas. A primeira delas é que política é algo que nós precisamos conhecer, mas não consumir. Ou seja, é necessário que a gente conheça para nos situarmos como cidadãos do céu nesta terra, para a gente conhecer o que está acontecendo, saber o que é uma ideologia, saber o que é um progressismo, o que é um globalismo, o que é ser um conservador. Tem muita gente que não sabe o que é ser batista, ou presbiteriano, ou católico romano. Tem muita gente que se associa a um grupo, mas não conhece as suas raízes. Então, se a gente peca por isso, que dirá por conhecimento político? Então, a ideia do conhecimento político é para que a gente saiba. Quando a gente consome isso, a gente corre o seríssimo risco de se tornar militante. E quando nós somos militantes, a gente começa a beirar os extremos das situações. E o próprio Senhor Jesus disse que os extremos são perigosos. A gente deve buscar, e dá muito trabalho, exige estudo, exige sacrifício, exige tempo, o equilíbrio das coisas. Então a gente não pode apenas ficar consumindo essas coisas de um lado ou de outro, mas apenas para obter conhecimento, porque senão a gente só se torna militante. E quando a gente se torna militante, as ideologias estão acima do ideal. E o ideal é que a gente tenha a mente, o caráter e a vida de Cristo. Então a gente parte para um problema muito sério, que é o extremo da ideologia, tanto de um lado quanto do outro. E se eu me torno ideológico, eu me afasto do ideal. Isso é um grande problema. Agora, qual deve ser a postura, então, nessa segunda etapa da resposta? Qual deve ser a postura do cristão em relação a isso? Existe uma postura correta? A única postura que a gente tem é, em conhecendo a política, conhecendo esses vieses, essas tonalidades, a gente simplesmente conhecer e se apartar. Porque a nossa missão, pastor Humberto, não é ser um militante político, a nossa missão é ser um representante de Cristo, um embaixador. Aquilo que ele coloca em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É a missão dele. É a missão que ele nos outorgou, ele nos deixou essa missão
Então a igreja precisa encarnar isso e seguir essa missão. Essa é, abre aspas, a nossa ideologia, porque essa ideologia é a nossa missão, é a missão que Cristo nos deu. Aí sim nós temos que ser militantes para levarmos o evangelho às pessoas que precisam, que estão caminhando para o inferno, pessoas que estão dissolutas, com casamentos arruinados, com vidas familiares quebradas, com a sua vida própria em depressão e uma série de outras questões desse tempo e que precisam ser melhoradas, precisam ser trabalhadas, acrescidas a partir da salvação. Ou seja, a pessoa encontra Cristo, encontra a salvação e começa a encontrar a caminhada que o leva a uma vida de maior qualidade aqui na terra, porque a nossa vida ela vai ser no céu. Mas enquanto aqui estivermos, a gente precisa militar na causa de Cristo, isso sim. Então a nossa postura com relação à política deve ser essa, na minha opinião. Conhecermos sim algumas matizes, algumas cores, alguns vieses no que diz respeito às linhas políticas, mas nos abstermos dos debates, das crises e dos confrontos, nos posicionando como, abre aspas, militantes de Cristo, aqueles que são servos do Senhor Jesus, que obedecem a Ele, que cumprem a sua missão, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Certas contendas, o apóstolo Paulo já disse que, aconselhando a Timóteo, que era melhor evitar. Ele já aconselhou a Timóteo também, na sua segunda carta, que nos dias finais as pessoas teriam comichão nos ouvidos, não suportariam ouvir a verdade. Então, vai ser muito difícil a gente querer dialogar, porque cada um acredita que tem a verdade guardada para si. Mas a única verdade que prevalece é a verdade das Escrituras, e é nela que nós cremos, e é por ela que nós temos que viver. Não por grupos políticos, não por ideologias, mas apenas pelo que Jesus falou. Sérgio Dias, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Fatos em Foco. Eu tenho certeza que vai nos ajudar a pensar muito a respeito de tudo isso. Até uma próxima oportunidade. Nesse momento, encerrando esse bloco que trata do país, nós vamos para um break rapidinho e logo depois voltaremos com notícias do nosso estado. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Estamos de volta com Fatos em Foco, tratando agora do nosso estado. Essa semana, pelo menos, 2 assuntos nortearam e tomaram conta do noticiário estadual, que era exatamente a retomada e flexibilização no comércio, nos serviços, para voltarmos a uma vida normal dentro da pandemia, mas já começando a tratar dessa questão do isolamento social. E também um assunto bombástico. A cidade acordou durante a semana com uma discussão
inclusive até com também manifestação pública de pessoas nas ruas discutindo o possível impeachment do governador Wilson Witzel. A cidade se viu primeiro tratando da questão da volta, da retomada dos serviços. Nós vamos usar um vídeo que vai tratar da retomada e da flexibilização na nossa capital, no Rio de Janeiro, para nós percebermos mais ou menos como está essa discussão do que deve voltar, do que não deve voltar. A grande discussão é a forma como nós vamos retomar a nossa vida comum. Quando? De que maneira? E o que deve realmente voltar a funcionar e o que não deve? Então esse vídeo que vai mostrar uma iniciativa do prefeito da cidade do Rio de Janeiro com um programa detalhado sobre a volta das atividades no Rio de Janeiro. Assista agora. O plano foi anunciado em uma reunião com o comitê científico que auxilia a prefeitura na tomada de decisões durante a pandemia. A proposta prevê 6 fases para a reabertura da economia, começando com as de menor risco de transmissão. Os diferentes serviços ainda não foram classificados. O intervalo entre cada etapa será de 15 dias, podendo ser prolongado caso haja o aumento do contágio e da taxa de ocupação de leitos. Se o cronograma for seguido, em 3 meses, a atividade econômica volta à normalidade. O Conselho Regional de Medicina é favorável à medida. A importância de conscientização da população para que pessoas pertencentes aos já conhecidos grupos de risco, acima de 60 anos, portadores de cardiopatia, diabetes, evitem sair de casa. Essa pesquisadora da Fiocruz discorda. A primeira questão nós precisaríamos testar. A segunda era nós termos assegurado de que a demanda por serviços de saúde na rede pública tivesse também sofrido uma redução substantiva, o que não ocorreu. Então nós temos hoje uma situação que eu considero muito desfavorável do ponto de vista sanitário, do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista, sobretudo, da confiabilidade da informação que nós estamos produzindo até esse momento. Como você pôde observar, o Rio de Janeiro se programou para essa volta, mas não é tão simples, porque algumas iniciativas do prefeito são combatidas por vários segmentos da sociedade, inclusive até o Poder Judiciário. O Ministério Público se coloca contrário à retomada de algumas atividades. Então é muito importante você observar. Nós usamos a capital do Rio de Janeiro para mostrarmos essa retomada e flexibilização. Mas é importante cada município observar a sua própria especialidade e peculiaridade, porque existem decisões, decretos que são municipais. Uma outra questão também muito importante que foi discutida essa semana é com relação a um possível afastamento do governador, que sofreu várias denúncias, várias acusações de improbidade administrativa, envolvimento em corrupção na compra de equipamentos, também com relação aos hospitais de campanha, que deixou muitas pessoas estarrecidas. É a grande questão, como as pessoas conseguem, governantes que têm responsabilidade diante de uma pandemia que está tratando de vidas que estão sendo dizimadas, como ainda assim pode acontecer tanta discussão com relação à corrupção, que não deveria acontecer. Nós convidamos o secretário municipal da cidade de Nova Iguaçu, que tem um envolvimento muito grande na política estadual, para tentar nos ajudar a entender toda essa confusão política dentro da pandemia que nós estamos vivendo. Alex Castelar, muito obrigado por mais uma vez atender ao nosso convite para tentar nos ajudar a entender o que está acontecendo. Alex Castelar, existe de fato a possibilidade do governador do estado do Rio de Janeiro sofrer um processo de impeachment e acarretar com o afastamento dele definitivamente do governo? Olha, a situação é muito delicada, a Assembleia Legislativa já começa a se mexer nesse sentido, mas acredito que há de ter serenidade, porque realmente a situação é muito delicada e a gente precisa realmente que o governo do estado, a Assembleia Legislativa, possa dar respostas concretas para aquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos combater o coronavírus, nós precisamos que os municípios tenham recursos e é muito importante nesse momento que a gente tenha tranquilidade. Mas eu não descarto essa possibilidade, eu acho que ela está vigente e infelizmente a gente está passando, no meio de uma crise, por uma situação como essa. Alex Castelar, como um gestor público consegue enfrentar uma pandemia que nós nunca vivemos antes e ainda assim ter que conviver com tantas denúncias de corrupção na compra de equipamentos, na compra de materiais, hospitais de campanhas, coisas importantíssimas num momento como esse? Como conciliar essas duas questões? Tratar da pandemia e ao mesmo tempo lidar com tanta denúncia de corrupção? A situação já é difícil. Imagina a gente ter que viver uma situação como essa
onde muitas vidas estão sendo perdidas e ainda por cima ter denúncias, né, sobre o mau uso do recurso público. Eu acho que os governantes têm que se atentar cada vez mais a essa situação. Não estou fazendo aqui uma denúncia específica a governo A ou governo B, mas tanto Teresópolis como o governo do estado tem que se atentar a esse assunto, porque não dá para a gente passar por um problema como esse e ainda por cima haver questionamentos do ponto de vista ético, do ponto de vista do recurso público, porque estamos tratando de vidas e as vidas são fundamentais e cada centavo do recurso público tem que ser gerido da melhor forma possível. Não adianta só não roubar, é fundamental também não deixar roubar. Alex, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e responder essas questões importantes. Bom, como você acabou de observar com as respostas do Alex Castelar e também por tudo que nós temos observado, existe uma questão que se sobrepõe a qualquer outra discussão, quer seja política. Nós estamos enfrentando neste momento um inimigo desconhecido e um inimigo feroz, em que atenta contra a vida das pessoas, que tem levado muitas famílias ao desespero, não só na saúde, mas também na questão econômica. E ainda assim nós não conseguimos nos livrar de comportamentos irresponsáveis. E uma questão que o Alex citou aí no final, na sua última resposta, que é importante nós pensarmos. Um governante, um gestor público, ele não deve só não roubar porque não está fazendo mais do que a sua obrigação. Ele deve também evitar as possibilidades de corrupção e também até mesmo que essa corrupção se concretize. É um absurdo nós repararmos isso. Enquanto familiares estão perdendo parentes muito próximos, outros estão perdendo amigos, empresas fechando, uma pandemia que está destruindo a vida de muitas pessoas, ainda assim nós temos que lidar com um assunto tão absurdo como é a corrupção. Nós vamos fazer um break rapidinho e daqui a pouco nós voltamos com o último bloco tratando de Teresópolis. Até já! Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Estamos de volta com o programa Fatos em Foco e agora vamos tratar da nossa cidade, Teresópolis. Como não poderia ser diferente, Teresópolis discute ainda a eficácia do rodízio por CPF, o lockdown no rodízio. Nós vamos começar a observar já agora o resultado desse sistema que o prefeito adotou. Como nós falamos no último programa, observamos as contas levando em consideração que era necessário um tempo de maturação para que desse efeito aquele sistema. Agora nós já estamos vivendo essa realidade.
nós convidamos o prefeito Vinícius Clausen para tirar as dúvidas com relação a tudo isso que nós estamos tratando aqui. Prefeito, como a prefeitura avalia essas 2 semanas de lockdown no rodízio por CPF? Qual é a avaliação da prefeitura nessas 2 semanas? Pastor Humberto, nessas 2 semanas de lockdown primeiro estágio, avaliamos muitos resultados nessa medida mais restritiva. E quero comentar o seguinte, um pouco antes de tomar essa medida do lockdown primeiro estágio, nós já tínhamos 2 recomendações do Ministério Público que pedia ao Executivo Municipal para se realizar o lockdown total. Entendendo que seria uma medida muito agressiva, muito dura para a população que já estava em confinamento e está passando por isso de uma forma, um incômodo muito grande, nós adotamos essa medida mais flexível, mais equilibrada, e o que observamos na prática como resultado foi uma redução de 40% na circulação de pessoas nas ruas, e nós temos câmeras na cidade que fazem a medição e a contagem de fluxo, bem como um sistema que faz ali a contagem também via GPS, né? Ele pega ali a movimentação de celulares, preservando enfim, os dados das pessoas, isso não é revelado, então nós tivemos essa forma de medir a eficácia do nosso decreto. E também observamos uma redução de 70% no uso do transporte público. Obrigado. E mais 2 questões só para nós encerrarmos. A mudança na retomada das atividades na cidade, naquela métrica que o senhor havia falado e também naquele agendamento das 4 ondas que o senhor fez, o senhor precisou fazer um reajuste aí nessas datas. Por que isso aconteceu? Não havia exatidão nos dados que vocês escolheram? Não havia segurança para tomar essas decisões? Bom, temos um planejamento muito bem feito de retomada gradual, segura e responsável das atividades econômicas. É uma grande preocupação nossa voltar o mais rápido possível, mas temos que fazer isso principalmente com responsabilidade. Então, basicamente, a cada 15 dias, eu tenho feito uma videoconferência com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Nós chamamos vários segmentos para poder conversar e entender as necessidades, as demandas de cada segmento, e criamos um critério que seriam aberturas através de ondas. A primeira onda foi o retorno do delivery do varejo, temos a segunda onda, a terceira, a quarta e o segundo semestre, que são aquelas atividades que vão ficar um pouco mais para frente, e utilizamos critérios como aglomeração, circulação de ar, incidência de sol e também a forma de criar um protocolo para se colocar regras de convívio e também das questões sanitárias. Então, o que estamos fazendo é, junto a esse critério de reabertura das ondas, nós vinculamos isso à nota técnica da saúde, que toda segunda-feira, a partir do dia 1º, emitirá uma nota técnica baseada em 3 métricas. Taxa de ocupação de leito, que nós precisamos chegar ali e ficar em torno de 70%, a curva de contaminação, se ela já tem um movimento de desaceleração ou de queda. Então, esse comportamento para Teresópolis é muito importante, bem como a capacidade instalada dos hospitais, se as equipes estão 100% ativas, a questão dos insumos, dos medicamentos e dos equipamentos. Então, em cima disso, a saúde atestando a nota técnica, colocando, validando o marcador, abrimos a segunda onda, e nessa segunda onda nós temos, por exemplo, a volta do comércio de rua, prestadores de serviço e shopping centers. E a cada semana vamos acompanhando a tendência da última semana, porque isso também é algo que Teresópolis precisa ter um compromisso muito grande. Responsabilidade e segurança na reabertura do comércio. Sabemos a importância, mas precisamos evitar uma segunda onda de contaminação, e isso seria terrível para a nossa cidade, para a saúde, para a economia e para o campo social. Prefeito, uma última pergunta que eu gostaria muito de não ter que fazer, mas infelizmente não há como. A cidade está envolvida em várias denúncias com relação à sua atividade administrativa e até pessoal. Como o senhor tem lidado com essas chamadas fake news que estão sendo divulgadas na cidade? Fake news é o câncer virtual. O que estamos vendo nas redes sociais são situações terríveis que acabam vendendo à população um cenário de incerteza, criando desesperança para todos da nossa cidade, do estado do Brasil. Infelizmente, a fake news vem nos acompanhando há algum tempo.
Temos visto, né, o Poder Judiciário criando uma onda forte de enfrentamento a essa questão. E quando vemos aqui em Teresópolis, por exemplo, 48 milhões de recursos foram entregues à Prefeitura Municipal para enfrentamento da Covid. É mentira. O prefeito comprou o Variedá, comprou o novilho de ouro. É mentira. O prefeito é uma cartomante. Não tem nada contra as cartomantes. E a cartomante lê o mapa astral que vai definir as ações para onde vai o município. É mentira. Enfim, as pessoas ficam tentando incitar a população e isso causa um efeito terrível, isso causa um ambiente de incerteza muito grande. E o que observamos em alguns momentos, isso acaba incitando a violência à população. Então, o que eu tenho a falar sobre isso, pastor, é algo muito triste. As pessoas precisam confirmar as fontes daquela informação que ele recebe e lê. O site da Prefeitura tem um portal dedicado ao Covid, as pessoas podem consultar o nosso site, entender todos os movimentos do Executivo Municipal, tudo que nós fazemos para o enfrentamento, as verbas recebidas, as dispensas de licitações que foram realizadas, as aquisições, as estratégias da Prefeitura, tudo lá no portal da Transparência e no nosso portal da Covid-19. Então convido aqui a todos e precisamos ter, assim, uma certeza do seguinte: liberdade de expressão não tem nada a ver com calúnia, injúria e difamação. Isso é crime. Liberdade de expressão é democracia, é debater, é dialogar. Isso nos engrandece, isso desenvolve uma opinião crítica que é capaz de desenvolver e melhorar a nossa vida. Agora, não as fake news. Observe muito bem a informação antes de passar para frente. Pastor Humberto, obrigado pela participação, pela abertura, né, que você acaba de me dar no seu programa. Quero aqui também pedir muita força, muita união a toda a população e fazer um agradecimento a todos também que vem fazendo a sua parte, que compraram as nossas ideias. Estamos aqui numa missão hercúlea, um único inimigo, então união é muito importante nesse momento. Temos que pedir muita proteção a Deus nesse momento, pedir muita sabedoria para que nos proteja e que também todas as nossas decisões sejam tomadas em prol do coletivo, principalmente para quem mais precisa e com o objetivo principal de salvar vidas, retomar as atividades econômicas. Temos que salvar os CNPJs também, porque isso faz parte do nosso dia a dia. A pessoa precisa do trabalho, precisa da renda, precisa colocar comida em cima da mesa. Estamos muito, assim, zelosos e muito sensíveis a essa questão, e é só Deus mesmo para nos fortalecer e trazer muita segurança e muita sabedoria nesse momento crítico e difícil que já passa. A gente tem certeza que essa fase passa e logo, logo voltaremos a um novo normal e, claro, com a proteção de Deus para nos fortalecer e caminhar e seguir adiante. Obrigado, prefeito. Que Deus nos ajude nos próximos dias a termos melhores resultados. Eu quero continuar ainda na esteira do raciocínio com relação a fake news, porque é um assunto muito importante. Vocês vão assistir agora um vídeo que vai explicar como acontece a tão decantada fake news. Assista agora. Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. Hoje vamos falar sobre mentiras na internet e suas consequências. Uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagens. Tudo pode começar como algo pequeno em um grupo de bate-papo, mas a brincadeira pode tomar proporções nada inocentes na internet. Histórias é que não faltam. Recentemente, na Índia, 8 pessoas foram mortas pela população após notícias falsas sobre elas terem sido divulgadas em aplicativo de troca de mensagens. Outros 5 integrantes de uma comunidade nômade no país foram espancados por 35 pessoas após falsas acusações de sequestro de crianças, também por meio do aplicativo. No Brasil, em São Paulo, uma dona de casa de 33 anos também perdeu a vida após ter sua foto divulgada nas redes sociais, acusada como responsável pelo sequestro de crianças. Em todos os casos, a mentira ganhou rapidamente as redes sociais, causando a morte de pessoas inocentes. Por isso, fico alerta. Produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa
pode colocar em risco a vida de pessoas. E nesse caso, não é só a vítima que pode sofrer danos, mas a de quem produziu ou repassou o material nas redes sociais. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria e difamação a pessoas. Já para empresas e organizações, a irresponsabilidade pode trazer prejuízos financeiros e fábricas podem ser fechadas, deixando milhares de desempregados. As consequências causadas pelas falsas notícias na internet são incalculáveis. Por isso, é preciso ficar atento ao curtir e compartilhar uma informação de cuja veracidade não se tem certeza. Na dúvida, não curta, nem compartilhe. Para mais informações da Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. Para complementar o entendimento com relação a fake news, assista agora também esse outro vídeo. Representam a diversidade do Brasil para gravarem um vídeo. O que elas não sabem é que, enquanto esperam, vamos plantar uma notícia falsa e ver o que acontece. Vocês viram? Fernanda Gentil. Sabe a Fernanda Gentil? Saiu da Globo. Eu adoro ela, meu pai é super fã. Gratidão, disse que fica feliz por ter tido uma oportunidade maravilhosa. Ela tá há algum tempo já? Tá, eu já mandei para vários grupos da família. Olha só. Em apenas 1 hora de experimento, esse grupo encaminhou a fake news para outras 138 pessoas. Se a gente não tivesse derrubado a notícia, em 12 horas, ela poderia ter aproximadamente 6 milhões de visualizações. Pessoal, vamos lá? Vamos gravar? Pessoal. Oi. Estão surpresos de me verem aqui, né? Muito. Imagino. Vocês acabaram de compartilhar uma notícia sobre a minha vida. E vocês, na verdade, estão participando de um experimento para mostrar como é fácil espalhar fake news por aí. Como vocês podem perceber, eu não fui demitida. Por isso, eu vim hoje aqui pessoalmente usar minha imagem para falar sobre esse assunto, porque eu sei como ele é mais do que importante, ele é perigoso. As notícias falsas, gente, são criadas de propósito, todos os dias, para manipular nossas opiniões, atitudes, pensamentos. Tem gente que até ganha com isso. Agora, se você repassa essa informação falsa, sem saber se é verdadeira, de onde ela vem, quem está te passando, você também faz parte desse problema. Porque uma notícia virtual pode atrapalhar e muito a vida real das pessoas. Eu, felizmente, posso vir aqui, olhar para vocês e desmentir o que vocês leram sobre mim. Agora, e quem não pode? Meu nome é Yasmin, tenho 18 anos, sou do Guarujá e vim contar uma história pra vocês. Tudo começou pela internet. Uma postagem sobre uma mulher que estava sequestrando crianças no Rio de Janeiro. E essa história acabou chegando no Guarujá. E ninguém foi a fundo pra saber se era verdade ou mentira, só compartilharam. E minha mãe saiu pelo bairro e no meio do caminho confundiram ela com essa mulher e arrastaram ela pelo bairro todo. Amarraram ela numa moto e saíram arrastando ela. Por conta de uma pancada na cabeça, ela faleceu. E a mulher, que também era do retrato falado, ela não tinha nada a ver com isso. Foi uma brincadeira de muito mau gosto do ex dela. Só queria que ninguém mais fizesse o que fizeram com ela. Com mais ninguém, sabe? Procurem a verdade. Então, antes de compartilhar qualquer coisa, vão mais a fundo, pesquisa. Não compartilha qualquer coisa que vocês verem.
Viram como uma fake news pode acabar com a vida de uma pessoa? Agora, já que vocês vieram aqui para gravar um vídeo e a gente não engana ninguém, vamos gravar agora? O Brasil é um dos países que mais compartilham fake news no mundo. E sabe onde as notícias falsas ganham mais força? Nos grupos de família. Mas como não cair nessa armadilha? Antes de compartilhar, pense. Olhe quem criou essa notícia. Olhe quem assina. Você conhece? Confia. 2. Essa notícia mexeu com você? Desconfie. Muitas notícias falsas são sobre o que você adora ou odeia. Justamente para você compartilhar sem pensar. 3. Cheque na internet. Se só um lugar estiver falando dessa notícia, deve ser mentira. E 4. Se você compartilhou uma notícia que é falsa, mas só depois percebeu, apague a mensagem em todos os grupos e alerte que é falsa. Aí, as outras pessoas vão parar de compartilhar. Espalhar notícias falsas é um crime que você às vezes nem sabe que está praticando. Tem que ficar esperto. Você não vai querer participar dessa mentira, né? Eu queria que vocês assistissem agora também um comentário muito criterioso, responsável e coerente a respeito de fake news da doutora Camila, que está sempre na Jovem Pan dando seus depoimentos e conselhos. Assista agora. Olá! Com certeza você conhece alguém que caiu em fake news. E quando isso aconteceu, provavelmente você pensou, como é que essa pessoa acreditou nisso? É óbvio que essa informação não é verdadeira. E é bem difícil admitir, mas as chances de você também já ter caído são grandes. Mas o que faz a gente acreditar em fake news? O nosso cérebro. Porque um dos mecanismos que o nosso cérebro usa para dar significado às coisas é procurar informações que confirmem a nossa visão do mundo. Então, quando a gente se depara com algum fato que faz a gente questionar algo que a gente acredita, é comum ficarmos angustiados. E é isso que o nosso cérebro tenta nos poupar. Então, para evitar esse incômodo, o cérebro pode até distorcer alguns fatos. Em outras palavras, a gente tem uma tendência a acreditar no que é confortável para nós. E o que nos faz compartilhar a fake news, os estudos estão mostrando que a gente não somente utiliza aquela notícia, mas mesmo quando ela é duvidosa, a gente usa para confirmar nossas crenças, como também para convencer os outros e para obter algum destaque no nosso grupo. Esse comportamento ele teria sido desenvolvido na evolução humana, para a gente conseguir vantagens sociais ou a cooperação do nosso grupo. Então, há diversos motivos que levam as pessoas a fabricarem fake news, como, por exemplo, interesses políticos, para ficar famoso ou até para render os likes. O problema é que atualmente a gente é bombardeado com um volume muito grande de informações e é cada vez mais difícil ter tempo para a gente separar o que é verdadeiro do falso. Mas as consequências dessas notícias falsas são bem reais e elas já estão aparecendo. Na área da saúde, por exemplo, as fake news sobre as vacinas causaram a volta de doenças que estavam erradicadas há anos, como por exemplo a poliomielite. E isso é muito sério. Por isso é importante estarmos atentos e questionarmos tudo o que a gente lê e ouve, verificar a fonte, a data e o contexto da notícia sempre. E quando o assunto for saúde, vale desconfiar das informações que chegam para a gente via grupo de WhatsApp ou rede social. Às vezes, soluções simples, e a internet está cheia delas, podem ser confortáveis no presente, mas trazer uma série de complicações no futuro. O mundo hoje, contemporâneo, está repleto de informações, que quando a gente usa bem, pode ser muito interessante para o nosso pensamento crítico, para o diálogo, para a aceitação de pensamentos diferentes ao nosso e para a gente evoluir. Então precisamos nos esforçar para fazer um uso desse mundo de informações. Como você pôde observar, fake news é um mal terrível. Infelizmente, quem usa desse tipo de comportamento às vezes não leva em consideração que pode destruir a vida de uma pessoa, não simplesmente publicamente de uma imagem, de uma história, mas pode também levar até a perder a vida. Como você acabou de observar nesses vídeos que nós trouxemos a vocês, algumas coisas aconteceram, infelizmente, fatais pela irresponsabilidade de quem divulga uma notícia sem ter certeza da verdade. Nós vamos ouvir agora também uma entrevista com a doutora Michele Lampert, que vai responder a questões com relação a isso. A doutora Michele é advogada, trabalha também com a mentoria de pessoas e eu tenho certeza que vai contribuir conosco. Doutora, como advogada, tecnicamente, quais são as implicações legais com relação a essas fake news, essas notícias que são divulgadas, sobretudo nas redes sociais,
nas mídias, sem nenhum critério de avaliação de veracidade. Simplesmente criam-se fatos ou ouvem e repassam coisas que não têm certeza da absoluta verdade. Quais são as implicações técnicas, legais para esse comportamento? Olá, pastor Humberto Siqueira, é um prazer estar aqui no seu programa para tratarmos de um assunto que, infelizmente, está em foco, está em voga na atualidade, que são as questões de fake news. Mas antes de responder a sua pergunta, é importante conceituarmos o que de fato vem a ser uma fake news. Fake news, ela é uma notícia ou uma informação enganosa, mentirosa, mas que traz no seu bojo uma roupagem de ser uma informação verdadeira. Em nosso país, a Constituição Federal garante a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento. Ou seja, eu posso utilizar as minhas redes sociais para manifestar livremente o meu pensamento, mas este direito não é absoluto, assim como não há nenhum direito absoluto em nosso país. Quando tratamos da liberdade de expressão, significa que eu não serei censurada pelo meu pensamento, o que acontecia muito recentemente na história do nosso país. Mas o que as pessoas às vezes não entendem, e muitas vezes entendem e fazem de conta que não estão compreendendo muito bem, é que eu não posso atingir a honra, seja subjetiva ou seja objetiva, de uma pessoa ou mesmo de uma empresa. A Constituição e as leis vigentes em nosso país impõem limites na utilização deste direito. Por exemplo, lá no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, a gente tem lá os crimes de calúnia, os crimes de difamação e os crimes de injúria, que são punidos nos termos da lei. É só você abrir aí o Código Penal, está disponível aí no Google e você vai consultar quais são as sanções, as penas aplicáveis para quem comete calúnia, injúria ou até mesmo a difamação contra uma pessoa ou até mesmo contra uma empresa. O que precisa ficar bem claro é que a gente tem que ter responsabilidade na hora de divulgar ou na hora de compartilhar informações que ferem outras pessoas ou até mesmo empresas. A gente pode resumir da seguinte forma: a publicação de fake news tem implicações penais e tem implicações cíveis, e isso precisa ficar claro. Quem comete os crimes que eu citei agora pode responder criminalmente e também pode responder a processos cíveis, ou seja, pode ter que desembolsar aí uma boa grana com indenizações. Então, nós estamos precisando adequar, os nossos pensamentos, precisamos adequar os nossos direitos aos direitos dos demais. Nós estamos em 2020, então toda a informação que chega até você, é possível que você consulte qual é a fonte da informação. Não divulgue informação, não compartilhe informações ou não dê a sua opinião se você não sabe se aquela informação de fato é verdadeira ou se é uma fake news. A depender da fake news publicada contra a honra de uma pessoa, isso pode ser irreversível. E a gente tem aí histórias, basta procurar aí no Google, de pessoas que foram até mesmo mortas por publicações de notícias mentirosas, notícias enganosas. Estamos vivendo um tempo muito difícil, onde o mínimo que podemos ter é a responsabilidade com o uso do nosso direito.
que possamos neste momento, a partir deste momento, ter total responsabilidade e entender que não é porque você tem uma página nas redes sociais que você pode fazer ou falar o que você quiser, ferindo aí o direito das outras pessoas. Bom, sobre fake news, é essa a resposta. Doutora, e agora vamos por uma outra abordagem, mais comportamental. O que leva pessoas a divulgarem fatos que elas não têm certeza se são verdadeiros, que podem destruir a vida de pessoas e às vezes com o simples objetivo de denegrir a imagem do outro sem nenhuma responsabilidade? O que leva pessoas a terem esse tipo de comportamento? São vários os fatores que podem levar uma pessoa a denegrir a moral de outras pessoas e até mesmo de empresas ou família como um todo. Particularmente, o que eu julgo de imprescindível para que uma pessoa possa julgar e denegrir outras pessoas é a falta de caráter, a falta de ética, a ausência de justiça, a ausência de responsabilidade social, a ausência de amor e a total falta de felicidade. Eu não conheço nenhuma pessoa feliz que tem tempo ou perde tempo prejudicando outras pessoas com falas mesquinhas, medíocres. Não. As pessoas de sucesso, basta você observar ao seu redor. Elas não perdem tempo falando mal uma das outras. Elas falam de negócios, elas falam de projetos, elas falam de como podem fazer ou agir de modo a melhorar o mundo. E quando eu digo melhorar o mundo, é melhorar as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão na sua cidade, no seu estado, no seu país. Eu costumo dizer, Pastor Humberto, que em algum momento a nossa sociedade se perdeu. Porque as coisas, elas foram feitas para serem usadas. E as pessoas, essas sim, foram feitas para serem amadas. E em algum momento essa ordem se inverteu e a sociedade passou a amar as coisas e a utilizar as pessoas, mesmo que isso seja ao custo da produção de uma fake news para denegrir a moral de uma pessoa ou de uma empresa. Pessoas felizes, como eu disse, não têm tempo a perder com mediocridades como essa. Aliás, o tempo, que é a única commodity que não se pode comprar, deve ser utilizado com responsabilidade. Com responsabilidade com o meio ambiente, com responsabilidade com as pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Napoleão Hill, ele afirmou que toda adversidade, ela traz em seu bojo a semente de uma vantagem equivalente. Então, no caso da fake news, no caso de denegrir a moral do outro, quem está sendo denegrido com toda certeza conseguirá aí provar a verdade dos fatos, vai conseguir se defender. Mas existe uma lei imaterial conhecida como lei imaterial da semeadura ou lei imaterial do retorno. Então, tudo que nós emanamos para o universo, nós recebemos de volta. Então, quanto mais energia ruim, quanto mais mentiras, quanto mais enganos a gente vai produzindo pela vida, é somente isso que nós vamos recebendo de volta. Então, dos fatores que eu julgo como mais importante de todos os que eu disse, é a total falta de amor. É necessário entendermos que houve um tempo em que a independência ou a morte era um conceito que funcionava muito bem. Mas hoje nós somos interdependentes, nós somos seres interdependentes. E se eu prejudico a vida de uma pessoa com uma informação enganosa, de forma a denegrir, eu estou denegrindo a minha própria reputação.
E é isso que precisa ficar claro. Em tempos tão modernos, onde as informações são tão claras, é necessário buscar a fonte da informação antes que você prejudique aí uma empresa, uma pessoa ou até mesmo uma família. Vamos ter mais responsabilidade com aquilo que a gente divulga nas redes sociais. Doutora Michele, muito obrigado também pela sua participação. Eu espero que com as explicações, tanto técnicas quanto no que diz respeito ao comportamento humano, façam com que as pessoas repensem esse tipo de comportamento. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa Fatos em Focos. Hoje o nosso programa trouxe nesse final uma abordagem muito interessante. Na realidade, desde o primeiro bloco ao último bloco, nós estamos tratando sobre comportamento e, sobretudo, a responsabilidade no comportamento. Nós temos o hábito de criticarmos muito os outros. Gostamos muito de falar dos políticos, autoridades religiosas e tantas outras pessoas que estão publicamente se expondo em decisões e também no seu comportamento diário. Mas muitas vezes nós não paramos para observar o nosso próprio comportamento. No que diz respeito a fake news, que foi o assunto que nós tratamos por final, cuidado. Cuidado quando você repassar uma informação sem antes ter certeza da absoluta verdade dela. Sabe aquela velha máxima que diz que não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você? Então pense sempre, antes de criar um fato, antes de repassar um fato, que você não tem certeza se é verdade. E aqui, o juízo de valor não é para quem é religioso. É para qualquer pessoa. É questão de moral, é questão de ética, é questão de comportamento. Vamos pensar mais com responsabilidade naquilo que nós divulgamos, naquilo que nós repassamos e até naquilo que nós curtimos. O programa Fatos em Foco chega ao final, mais uma vez, agradecendo a você pela sua audiência, pela sua participação e convidando você, na próxima semana, para estarmos juntos mais uma vez. Até lá!